O nosso tema hoje é por que adoecemos? Sim, por que nós adoecemos? Bom, tem várias causas do adoecimento, né? Adoecimento físico, mental, emocional e espiritual. Mas o que eu quero refletir hoje com você é que venha uma doença. Vamos exemplificar a Covid. Eu estou saindo de uma Covid, depois desses 2 anos de pandemia, eu fui pega, vamos dizer assim, já estou no meu 20º dia de recuperação. Com essa experiência da doença, que ela atingiu a minha parte física, mas muito mais emocional e espiritual, porque a partir do momento que você se vê sem condições de executar atividades simples do seu dia a dia, a partir do momento que você percebe que você precisa do outro, que você não dá conta de fazer as coisas que até então você fazia com muita naturalidade, automaticamente reflete no seu emocional. Mas, na verdade, antes de vir adoecer, né, Covid, mesmo estando com as vacinas em dia, e fui acometida dessa doença, e reconheço que é a questão da baixa imunidade, porque quando eu tenho uma gripe, se eu estou com uma imunidade alta, a possibilidade de eu me curar de me curar de forma mais rápida, é muito grande. Agora, eu tendo essa gripe e a minha imunidade estando em baixa, por questões emocionais, eu vou demorar um tempo maior para me recuperar. Então, eu acredito que assim são as doenças na nossa vida. A doença chega para nos dizer a que veio. A doença chega, ou um sintoma que nós temos, ele está nos dizendo, né? Esse corpo físico me traz uma mensagem do que eu preciso ver no meu campo emocional. E muitas vezes, o que a gente faz? Nós ignoramos o nosso lado emocional. Nós ignoramos as nossas emoções, os nossos sentimentos. E quando a doença chega no último estágio, que é o nosso corpo físico, por vezes nós estranhamos, por vezes nós nos assustamos. Então, a minha tese é de que quando eu adoeço fisicamente, eu já estou com a doença no meu emocional, no meu mental ou no meu espiritual. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é a valorização da saúde, né? Porque muitas vezes nós só valorizamos a nossa saúde quando nós a perdemos, não é assim? A gente já sabe, nós já sabemos desde sempre o que nós precisamos fazer para manter a nossa saúde. Alimentação, noites boas de sono, né, aquele sono reparador, independente do número de horas que eu venha dormir. Às vezes uma pessoa precisa de 8 horas, e está bem, a outra precisa de 4, de 6, a outra de 12. Cada pessoa tem o seu ritmo, né, o seu relógio biológico e atividades físicas. Né? Basicamente, uma boa saúde, né, ou você manter-se saudável, é apenas seguir ou ter esses 3 itens constantes na sua vida. Noites bem dormidas, uma boa alimentação
e atividade física. Falando assim parece que é muito fácil, né? Mas quantas vezes você postergou o início de uma academia? Ou você tem preguiça, né, de se exercitar, que seja uma corrida, que seja uma caminhada? E isso vai impactar, inclusive, na hora que você fica doente. Porque se seu corpo já está debilitado, você vai ter mais dificuldade em recuperar. Pode parecer estranho eu falar isso para você que está saudável, mas observe. Observe também quando a doença chega no seu corpo físico. Desculpa, ainda estou com resquícios aqui da Covid, a tosse. Quando a doença chega no nosso corpo físico, é como se nosso corpo implorasse, gritasse por atenção. Veja o que você está fazendo com você mesmo. E nós vamos, às vezes, contornando essa situação. A gente sabe, por exemplo, que açúcar faz muito mal para o nosso organismo. Ah, mas só hoje, ou só agora eu vou comer essa sobremesa, eu vou comer esse chocolate, eu vou tomar esse refrigerante. Nós sabemos de como a alimentação é importante, é uma boa alimentação, uma alimentação mais natural, mas às vezes ela não é prática. Isso vai requerer também outras posturas no nosso dia a dia. Às vezes é muito prático, é muito cômodo nós digerirmos ou nos alimentar de um produto repleto de componentes químicos e por vezes nós temos um mais natural. Então, quando nós refletimos sobre a saúde, geralmente é no momento da doença, é quando a gente já perdeu essa saúde. Já ouvi de um oncologista dizendo que quando um tumor chega a ser detectado através de um exame, que seja um câncer de útero, que seja um câncer de mama, ele demorou para ser detectado, ele estava no corpo dessa pessoa há mais ou menos 10 anos. Então, é muito importante ter essa noção da linguagem corporal. O que o nosso corpo está nos dizendo? Num dos sintomas que eu tive da Covid, que foi muito forte, foi uma tosse. E é como se tivesse alguma coisa agarrada aqui na minha garganta. E eu faço leitura corporal. Eu vi que eu estava num processo da minha vida em que eu estava engolindo muito sapo. Eu não conseguia verbalizar para algumas pessoas o que eu estava sentindo e como estava sentindo. Eu não me sentia ouvida. Então, a estar atento também a essas manifestações físicas. Eu melhorei a tosse só por entender isso? Não, precisei de medicamento, precisei de xarope, e ainda ela está comigo de uma forma mais branda, mas ainda está, porque faz parte do quadro clínico da Covid, né? A tosse, dor no corpo e tantas outras situações desagradáveis pelas quais nós temos que passar. Mas quando temos esse ponto de vista da leitura corporal, nos tranquiliza. Eu poderia não ter pego Covid também, mas eu estava num momento de baixa imunidade. Eu vinha de uma gripe de 15 dias, testei negativo para Covid e daí a pouco já emendou da gripe e já foi para Covid. É quando os sintomas vieram mais fortes. E tem pessoas por aí que não são assintomáticas, né? Elas pegaram Covid, estão de Covid e não sentem nada. E vão transmitindo esse vírus para outras pessoas porque elas não se dão conta disso ou acham que a pandemia até já acabou, né? Na postura, na forma como andam, como falam, como agem, né? Então, é muito importante também entender e ter essa realidade para a nossa vida. Nós estamos em plena pandemia e ela está aumentando.
Então, o vírus, ele não tem, ele é inteligente, mas ele não tem esse controle ou esse comando de nós achando que já estamos livres dessa pandemia. Não estamos em pandemia, em plena pandemia ainda. Bom, então, a entender esse processo, né? Talvez a pessoa que esteja, talvez não, uma pessoa que esteja com uma imunidade em alta, com as vacinas em dia, provavelmente ela não pegará Covid, ou se ela tiver a Covid, vai ser com sintomas menos prejudiciais ao seu organismo. Então, entender esse processo, né? Por que eu estou doente? O que me levou a essa doença? Eu sei dos fundamentos que me levaram a essa doença. E, às vezes, é uma construção da doença durante anos ou durante meses. E se eu não estiver bem com o meu lado emocional, com as minhas questões emocionais bem resolvidas, eu vou ficar vulnerável, eu vou me fragilizar e uma simples gripe vai me levar para a cama. Eu vou ficar dias, não é assim? Agora, se eu estou com imunidade alta, se eu estou com uma boa energia, as minhas coisas estão acontecendo, eu estou feliz com a minha vida, eu estou bem emocionalmente, a gripe chega, vem como resfriado e vai embora. Pode ter certeza e observe, depois você me conta, como é que qualquer situação de sintoma ou de doença venha agravando na medida em que você não está bem emocionalmente. Um dos sentimentos que mais nos deixam presos à doença é o medo. Medo de não ter quem cuidar de nós, medo de ficarmos sozinhos, medo, algumas pessoas, de morrer. Então, esse medo, ele vai trazendo para o nosso campo mental pensamentos negativos, o desânimo, a desesperança, que vai também possibilitar, fazendo com que a nossa cura não seja mais rápida. A partir do momento que nós entendemos isso, a nossa postura mental, como é que eu me posiciono diante da doença? Eu estou doente, mas eu vou melhorar. Eu estou doente, mas eu tenho algo que me motiva a buscar ou a recuperar a minha saúde. Com certeza, isso também vai me ajudar. A forma positiva, a forma otimista como eu vejo a vida. Então, quando as pessoas me perguntam, Cleise, como você está? Eu falava 70% do que eu era, 80% do que eu era. E hoje, quando me perguntam, pessoas já me perguntaram, hoje eu falei, estou com 97% da minha capacidade cognitiva, física restabelecida. Na hora que eu me coloco desta forma, e quando eu coloco até em termos lógicos, racionais mesmo, matemáticos, 97%, eu preciso recuperar os meus 3% para voltar na minha plenitude, para voltar com os meus pensamentos, com os meus projetos. E isso me traz energia, porque eu me programo para estar bem. Eu me programo para voltar a ter a minha saúde, qualquer que seja a doença. Não precisa ser apenas a Covid, essa doença que me acometeu aí nos últimos dias. Então, eu te convido a pensar sobre isso. Por que adoecemos? E o mais importante, para que adoecemos? Quando nós pensamos no para que estamos doentes, às vezes o nosso corpo vai precisar disso. Ele vai dar um comando, nós vamos quebrar o braço, a perna, o pé. Observe se foi o seu braço direito, se foi o seu braço esquerdo, se foi o seu pé direito ou o seu pé esquerdo.
Para que isso aconteceu? Há uns 3, 4 meses, possivelmente, eu levei uma queda numa escada rolante num shopping. E eu entendi por que eu caí. Eu tinha ido a uma loja e discuti com um dos vendedores e saí de lá muito enfurecida, porque ele não, embora a loja tivesse um selo de que eu pudesse entrar com as minhas cachorrinhas, né, que são as minhas filhas, que são as minhas amigas, meus amores, eu iria experimentar uma roupa e o vendedor não me deixou entrar com as cachorras para experimentar a roupa. E eu fiquei muito enfurecida. Então saí, cuspi no marimbondo daquela loja, e muita raiva, e lógico, eu destratei, eu falei coisas pesadas com ele também, né, porque quando ele me proibiu de entrar no provador com as minhas cadelinhas. E eu saí muito enfurecida, alimentando aquela energia negativa que eu mesma produzi, né, porque eu poderia simplesmente não ficar tão raivosa como fiquei, mas de forma inconsciente eu fiquei. Saí, passei numa outra loja, fiz a compra, mas a energia negativa continuou alimentando o meu corpo, a minha mente. E assim, ao descer, começando a descer a escada rolante, eu me desequilibrei, não pelas cachorras, mas por um saltozinho que eu estava. Eu caí de tal forma que virei e fiquei de pernas para cima sem condições de levantar. E fui ajudada. E ali começou o meu processo de gratidão pela generosidade das pessoas. Fui acolhida pelo Corpo de Bombeiros, me via sendo levada pelo Corpo de Bombeiros numa cadeira de rodas e as minhas 2 cadelinhas no meu colo. E era hilária cena. Mas fiquei muito grata, porque não fraturei nada, somente o vexame, né, pelo qual passei, porque eu parei no shopping, né, aquela mulher de cabelos grisalhos, as pessoas acharam que eu fiquei tonta, questão de pressão arterial, nada disso. Foi raiva. A raiva também te move as quedas. E assim que eu me dei conta disso, eu já comecei a agradecer, a fazer o Ho'oponopono, eu sinto muito, te perdoo, te amo, sou grata. Agradeci por não ter sequelas maiores e aprendi, né, a liberar essa energia negativa. O que me levou à queda foi a raiva, foi o sentimento negativo. E eu acordando para isso, despertando para essa situação, eu pude fazer as pazes comigo, com aquele vendedor, porque ele cumpria ordens, ele estava apenas cumprindo ordens, ver o lugar dele e mentalmente pedir perdão, pedir desculpas pelo ocorrido. Então, quando nós temos raiva de alguma situação, quando nós temos raiva de uma pessoa, os maiores prejudicados somos nós mesmos. É como se a raiva, o ódio, ela fosse destilando um veneno que vai nos prejudicar. E assim, comece a perceber toda a relação das doenças na sua vida. Por que elas estão chegando e para que elas vieram. E quando você faz essa reflexão, com certeza você toma consciência e a sua cura é muito mais rápida e é muito mais eficaz. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para as suas reflexões sobre doença e saúde e até a próxima semana. Até mais. Fique bem.